Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que Ele possa hoje despertar você, abrir os teus olhos, para que você entenda à luz da Bíblia aquilo que está acontecendo e que você vê nos jornais. Hoje vamos tratar da revelação de Deus para o seu povo nos últimos dias, conforme se encontra em Daniel capítulo 11. E ela tem relação com aquilo que hoje estamos vendo na Venezuela, com os estranhamentos entre Estados Unidos e Rússia. Coisas nas quais o Brasil também está envolvido. Mas o mais importante é o direcionamento de Deus em tudo isso. Para tanto, nós vamos fazer uma breve recapitulação daquilo que já estudamos durante este acampamento. E se você está assistindo esse vídeo agora por primeira vez, recomendo assistir os vídeos anteriores, os 3 vídeos anteriores, onde já tratamos, desta linha de tempo do livro de Daniel. Aqui nós só vamos fazer uma breve recapitulação e já entrar no tema de Daniel 11. Em Daniel 10, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. No versículo 14, o anjo disse: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então a visão, ela se refere a uma guerra prolongada nos últimos dias da história da Terra, que acabará afetando o povo de Deus. O ponto era o 3º ano de Ciro, e aqui a gente só vai recapitular, como já disse. No passado, os judeus ficaram quantos anos em cativeiro? E quando é que finalizou o cativeiro? No 1º ano do rei Ciro. Está aqui. A visão foi dada 2 anos mais tarde, portanto, no 3º ano. Aproximados 2 anos mais tarde, né? Trazendo isso para os nossos dias, o povo que fez o papel equivalente ao dos judeus de antigamente foram os adventistas do 7º dia. Um povo que também guardava o sábado e era monoteísta, tal como os judeus, porém na era moderna. Mas em 1931, isso mudou e eles passaram por um cativeiro babilônio, no sentido espiritual. Por quê? Porque abraçaram a doutrina da Trindade. E assim como os judeus ficaram cativos dos babilônios que adoravam a Trindade, os adventistas também se submeteram à mesma doutrina. E os 70 anos para os adventistas perduraram até 2001, sendo que, se nós estamos buscando um período da visão, o equivalente da visão nos nossos dias, o anjo veio revelar a Daniel 2 anos após o fim dos 70 anos. 2 anos após o fim dos 70 anos aqui, 2 anos após 2001, vai nos levar a 2003 aqui. Então, este seria o ano no qual o anjo Gabriel desceria e passaria a enviar a revelação sobre esta visão. E é interessante porque, de fato, o Senhor tinha me impressionado com respeito a esse significado desde muitos anos atrás. E demorou muito para eu me arriscar a compartilhar essa verdade que nós vamos estudar hoje. Nós não vamos estudar o capítulo 11 inteiro de Daniel. Para isso, há o livro que foi publicado recentemente, Daniel 11, o mistério revelado. Ali sim, os 45 versículos do capítulo estão explicados. Aqui nós vamos tratar dos primeiros, para nos dar já um panorama do que vai acontecer em breve, nos próximos anos.
Mas é importante, a partir de agora, entendermos. O marco, o ponto de partida é esse, 2003. É o equivalente ao 3º ano de Ciro, quando o anjo visitou Daniel. No capítulo 11, versículo 2, o anjo faz referência a este tempo, né? Ele diz, e agora, então o agora era o 3º ano de Ciro, e para nós o agora é 2003, agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Quem é o reino da Pérsia nos nossos dias? Para nós entendermos, nós temos que analisar um pouco quais eram as características do governo da Pérsia, e aí sim nós vamos buscar a nação hoje, o governo, que é o equivalente à Pérsia antiga. A Pérsia, ela, embora fosse uma monarquia, ela tinha uma forma de governo que funcionava nos moldes de uma república moderna. Isso nós conseguimos enxergar claramente do capítulo 6 de Daniel. A Bíblia revela que o imperador ele tinha o poder de aprovar ou vetar uma lei que tivesse sido proposta pelo seu conselho legislativo, pelos seus príncipes. Porém, uma vez que ele tivesse aprovado essa lei, ele mesmo era obrigado a se submeter a ela e ele não poderia mudá-la. O que ocorre na República, né? O presidente tem o poder de veto, mas se ele não vetar, ele mesmo vai se submeter àquela lei. No versículo 6, a Bíblia diz que os príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. O objetivo daqueles príncipes era atingir o servo de Deus, Daniel, porque Daniel fazia a sua oração 3 vezes ao dia ao seu Deus. A Bíblia diz no verso 10 que Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, não mudou seu comportamento. Entrou em sua casa, está escrito. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles príncipes que na verdade estavam com ciúme e inveja de Daniel, no versículo 12, diz que se apresentaram e disseram ao rei: No tocante ao mandamento real, porventura não assinaste um edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo, então, o rei o negócio, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol, trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram
na cova dos leões. Então está aqui a revelação, ou seja, o rei mesmo não podia mudar uma lei que ele tinha aprovado. O Império Medo-Persa funcionava, portanto, aos moldes de uma república. Além disso, outra característica do Império era a liberdade concedida aos seus súditos para adorarem o seu Deus. Isso fica claro de Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Os israelitas tinham ficado por 70 anos cativos dos babilônios. Os babilônios não lhes davam liberdade religiosa. E um exemplo disso nós já estudamos durante esse acampamento, é o caso dos amigos de Daniel, que por não adorarem a estátua foram lançados na fornalha de fogo. Porém, logo que o Império Medo-Persa conquista a Babilônia e Ciro assume o poder, os israelitas já recebem a sua liberdade. E o Império Medo-Persa foi marcado por isso, conceder liberdade religiosa aos seus súditos. E aí, meus queridos irmãos, não fica difícil de nós podermos identificar quem é o protagonista dessa história nos nossos dias. Ou seja, quem é a nação, o governo equivalente aos persas? Qual é a nação conhecida como o ícone da liberdade religiosa? Estados Unidos da América, sem nenhuma dúvida. Nós já tratamos disso. O seu governo é protestante, por isso garante a liberdade religiosa, e republicano. O marco da profecia, conforme já tínhamos visto, é 2003. Em Daniel 11, versículo 2, o anjo diz: e agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Agora nós vamos então relembrar um pouquinho coisas que nós já vimos. Quem era, aliás, os reis do Império Persa representam, portanto, os governantes americanos, neste caso, os presidentes americanos. Quem era o presidente dos Estados Unidos em 2003? Quem se lembra? George W. Bush, que era o filho. O pai morreu agora recentemente, né? George Bush. Depois dele, em 2008, assumiu Barack Obama. E aí, em 2016, assumiu Donald Trump. Na verdade, assume um ano depois, né? Mas enfim, tá aí. Foi eleito. A profecia dizia, estávamos aqui:
A partir daqui, mais 3 reis estarão na Pérsia. E depois fala do quarto, certo? Então, mais 3. A partir desse aqui, ou seja, quem veio por primeiro? Obama. O segundo, Donald Trump. E aí, segundo a profecia, ainda vem o terceiro, que nós não sabemos quem é, e o quarto. E aí ela menciona o quarto, dizendo que ele será acumulado de grandes riquezas mais do que todos. Isso mostra que os Estados Unidos vão conhecer um período de prosperidade econômica jamais visto. E é algo interessante porque na gestão Donald Trump o país está crescendo, né? O desemprego diminuiu, nós podemos dizer que o país está quase em pleno emprego, né? O Donald Trump, quando foi na reunião da ONU, abriu seu discurso dizendo: nós geramos 15 trilhões em wealth. Wealth é o quê? Riqueza, né? Então nós vemos, que exatamente como a Bíblia dizia, a história moderna está confirmando. E aí a Bíblia explica algo especial com respeito a esse quarto. O que ela diz com respeito ao quarto? Versículo 2: o quarto, esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Quem que é Grécia nesse contexto? Bom, a Grécia representava um império que era opositor aos princípios da Pérsia. E não vai ser difícil dos irmãos reconhecerem. Por quê? Enquanto a Pérsia concedia liberdade aos seus súditos, a Grécia não era assim. A Grécia, ela conquistou e impôs os seus costumes e tradições. Essa prática ficou conhecida como helenismo. O helenismo significa tornar-se grego. Onde que eu vou escrever? Aqui. Nós vamos citar alguns exemplos aqui para confirmar para todo mundo. Por que até hoje tem Olimpíadas? De onde vieram as Olimpíadas? Da Grécia, jogos gregos. Por que até hoje estuda-se no segundo grau filosofia? De onde veio o ensino da filosofia? Grécia, Sócrates, Platão, etc., né? O nosso sistema de ensino, todo ele é baseado na filosofia grega, embora não se saiba. Quando faz, né, a proposta pedagógica e que dela depois deriva a grade curricular, a definição das matérias que as criancinhas vão estudar desde a primeira série, do primeiro ano fundamental, até o final do ensino médio. Pois é, tudo isso é baseado numa filosofia. Não se faz nada assim, deu na ideia. Não, sempre tem uma filosofia por trás. Aí a filosofia gera a tua estratégia. E a partir da tua estratégia você faz a tua tática, né? A estratégia é, onde eu quero chegar? Né? Quais são os objetivos principais? E a tática é, como é que eu vou chegar? O que é que eu vou fazer? Vai ter uma grade curricular, vai ter tantas horas de aula de cada disciplina, assim, 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 e no final do período o aluno vai saber isso, isso, isso e isso. É assim. Então, nós temos a influência grega desde lá e nós somos fruto disso, de alguma forma. A influência grega também acompanha as artes. De onde veio a arquitetura moderna? Grande parte dela veio da Grécia, inclusive influenciou vários prédios aí governamentais e tudo. Ou seja, outra coisa, a religião. A religião da Grécia era politeísta, né? E como ela influenciou tantos meios. Até hoje em dia, as igrejas praticam muitas coisas que são dos gregos, mas não são da Bíblia. Democracia também. Bom, o nome democracia veio de lá, mas não quer dizer que lá existisse a democracia, porque lá era uma monarquia. Ou seja, na prática também nós copiamos isso dos gregos, porque fala-se muito em democracia, mas em que país que ela existe? Na prática. As nossas eleições aqui sempre foram limpas? No Brasil? E se elas não foram limpas, quer dizer que não houve democracia, embora se diga que haja. Né?
Mesmo nos Estados Unidos, quem não se lembra daquela eleição de 2001, onde concorreram o George Bush e o Al Gore. E aí depois, pelos votos da Flórida, disse que o George Bush ganhou, mas pediram recontagem, ficou aquela coisa estranha, né? Todo mundo achando que tinha chuncho, né? Então, meus irmãos, a Grécia, ela representa um governo com princípios opositores ao dos Estados Unidos. Não é um governo que propõe a liberdade religiosa, mas é um governo que propõe a imposição dos seus costumes, das suas práticas. E há um país, mais do que todos os outros, hoje, que tornou-se símbolo disso, ele capitaneia essa ideia, que é o Vaticano. Qual é a religião do Vaticano? Católica? Não, mas eu sou budista, quero ir lá, vou abrir uma igreja. Será que vai dar certo? Hã? Não, né? Por que não? Porque não há tolerância. Quando a Igreja Católica teve o poder, o que aconteceu com os dissidentes? Morreram. Isso foi na Idade Média. Ela é responsável pela morte de mais de 100 milhões de pessoas. E naquele livro, A Grande Controvérsia, traz uma declaração de um Papa, não me lembro se foi Gregório ou Inocêncio, que diz assim, né? Os clamores sobre liberdade religiosa são o erro mais pestilento. Para vocês verem como é realmente um contraponto em relação aos Estados Unidos da América. Então, quando diz aqui que o quarto vai agitar todos contra o reino da Grécia, quer dizer que o quarto presidente americano vai empreender uma guerra contra os países aliados do Vaticano. Por quê? Ora, o povo não enxerga o que eu vou dizer aqui, mas é a verdade. E um dia vai se ver. O Vaticano age por trás das cortinas para readquirir o cetro do poder mundial. E quem está na cúpula dos países, cedo ou tarde, começa a perceber. A inteligência brasileira já enxergou alguma coisa aqui. Saiu em 10 de fevereiro uma notícia onde eles falaram, olha, a Igreja Católica está se tornando o principal polo de oposição ao governo Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o governo está trabalhando em prol do país. Acabou com aquela ideia de multilateralismo. Tem gente que defende essa palavra sem saber, acha que é uma coisa boa, né? O que é multilateralismo? Multilateralismo. Isso aqui nada mais é do que o plano da nova ordem mundial. Pega o mundo, divide em 10 regiões, cada região é um país. Mas tinha 10 países dentro dessa região. Não importa. Esses países vão deixar de existir como tais, não vão ter soberania. Vamos botar um dirigente ali, o Nicolás Maduro lá da região, e pronto, ele vai governar e acabou. E ele vai beijar a mão do Papa. Isso vai ser a nova ordem mundial. O mundo dividido em 10 regiões e todos curvando-se ao Papa. Então, meus irmãos, essa política, na verdade, não interessa a nenhuma nação. Por quê? O Brasil abrindo mão da sua soberania. Então, por exemplo, você é um agricultor, né? Você cultiva lá a soja, o milho e tal. Daí abre todas as fronteiras, aí, exemplo, vamos supor, não vou dizer que é, lá no Paraguai tem um custo menor para produzir aí a soja. Exemplo, né? Antes, como é que o Brasil se protegia disso para a soja paraguaia não invadir e aí os agricultores aqui ficarem à míngua? Ele impunha a tarifa de importação. Não, eu vou elevar aqui, porque daí eu vou deixar a competição justa, né? Então, o que vier do Paraguai é taxado lá, 10%, 15% e tal. Aí quando o preço chega, está mais ou menos equivalente ao preço brasileiro. E não é só o Brasil, todos os países faziam isso aí. Só que daí quando vem com essa ideia de Mercosul, por exemplo, que vocês estão vendo nas placas dos carros já, né? Plaquinha já diferente. Placa Mercosul. Aí o jornal fala que isso é ótimo, né? Só é ótimo no papel do jornal, irmãos, em nenhum outro lugar. Né? Por quê? Porque daí, você que era o agricultor, você enxerga um outro ambiente de concorrência.
Agora, o Brasil não pode mais colocar tarifas de importação. Por quê? Não. Vamos fazer um mercado comum, vai beneficiar todo mundo, vai ser um grande mercado. É tudo blá, 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 desculpe o termo, né? Só blá, blá para o inglês ouvir. E aí, o que acontece na prática é, quando um país é mais competitivo em determinado ponto, ele mata os dos outros países. Por quê? Porque os outros não têm condições de competir. Então, determinados setores da economia, seja brasileira ou de outros países, acabam sendo extremamente afetados. E aí, com isso, você gera o quê? Gera desemprego, né? O país perdendo em economia, a sua moeda vai desvalorizar, aí começa a vir inflação, tal. Aí, claro, nunca é culpa do governo, né? Sempre é intriga da oposição. Lembra quando tínhamos um outro governo aqui, né? Qualquer problema que dava era intriga da oposição. É isso. Então, irmãos, esse multilateralismo não interessa para nenhum país. E todo governante que se preze devia trabalhar contra isso aí. Mas por que tem tanto governante que trabalha a favor? Irmão, sabe por quê? Porque tem muita corrupção. Então, o que acontece é o seguinte. Vamos fazer uma mesa aqui, ó. Eu tenho muito dinheiro, eu vou bancar a tua campanha. Só que quando você entrar lá, eu preciso de que você faça algumas coisas. Ó. Isso. Combinado? Combinado. Ok. Novidade para alguém? Prefeitura, governo do estado, né? Governo do país. Então, infelizmente, irmãos, a corrupção faz todo mundo sofrer. E aí, de repente, alguém acordou e falou, não vou fazer isso não. O Donald Trump falou, não vou ficar bancando a ONU. Põe uma série de pessoas lá que não foram votadas por ninguém, aparentemente não dão satisfação para ninguém, só continua esse projeto de poder enfiando goela abaixo de todo mundo o ter que fazer essas coisas. E daí o que acontece? Por exemplo, quando estávamos no governo anterior, o Brasil, nesse bloco de países da América Latina, é o país mais rico. Então ele acaba ficando com a obrigação de tirar do bolso e bancar os países mais pobres. Aí saía dinheiro daqui, ia para construir usina hidrelétrica em outro país, depois construir estrada lá no outro, entrega o gasoduto lá para a Bolívia, e assim vai, né? Vamos fazendo caridade aí com todos os outros países. E o que vai acontecendo com a nação? Vai empobrecendo. E nos outros lugares, vai melhorando o padrão de vida? Pergunto, melhorou? Quando os governos são corruptos, irmão, o dinheiro que chega vai para alguns bolsos. Né? Então acontece que o multilateralismo é um câncer. E o Donald Trump entendeu isso aí. Né? O Bolsonaro também, ele falou, acabou com esse negócio de... Não vamos ficar priorizando aqui blocos de país, vamos fazer relações bilaterais, é o que eles estão procurando fazer. E aí eles estão fora do projeto de poder do Vaticano. Isso vai gerar o quê? Guerra. O Brasil vai se envolver em guerra em breve. Por quê? O projeto dos vermelhos é ou tentar derrubar aqui por meio do terrorismo, se não conseguirem, próxima carta que eles têm na manga é guerra. Guerra com quais países? Os que estão aqui do lado, países latino-americanos. É o mais fácil. Se não for possível, traz outro país aí de longe. Né? Vamos ter guerra. E aqui diz que o quarto presidente americano vai entrar em guerra contra os aliados do Vaticano. Nós já falamos disso, os aliados do Vaticano têm uma cor predominante. Qual é? Vermelho, porque a cor da besta do Apocalipse, conforme está em Apocalipse 17, versos 3 a 6, é vermelha. Então, países candidatos a serem os opositores aqui, o outro polo da guerra, China, Rússia, e alguns outros que parecem que estão se alistando aí também, né? França, Alemanha. E do lado dos Estados Unidos, Brasil, talvez Austrália, que até agora foi um aliado incondicional dos Estados Unidos. A Inglaterra não se posicionou, mas com o Brexit, parece que ela ainda é uma espécie de fiel da balança, né? Por quê? Se você olha no mapa mundi, os Estados Unidos estão aqui, né? Então, aqui. Aí você tem o Oceano Atlântico e a Europa está para cá, né?
Bom, só que na saída da Europa está o Reino Unido, a Inglaterra, que tem a 3ª ou 4ª maior marinha do mundo. Então, fazer guerra com os Estados Unidos sem ter o apoio da Inglaterra é difícil. Porque esses países da Europa têm que atacar os Estados Unidos pelo mar, né? Ou vem pelo Atlântico ou vem pelo Pacífico. O caminho mais curto é pelo Atlântico. Agora, se a Inglaterra fosse aliada deles, daí... Então saibam, o dia que a Inglaterra declarar guerra aos Estados Unidos, coisa que ainda vai acontecer, haverão guerra e confusões totais, né? Mas enquanto a Inglaterra estiver lá estamos fora da União Europeia e tal, né, os Estados Unidos dificilmente serão derrotados. Não quer dizer que será impossível, mas é difícil. A briga vai ser feia, tanto que saiu uma notícia de alguns estrategistas americanos dizendo: uma guerra de Estados Unidos contra China e Rússia, o saldo poderia ser derrota dos Estados Unidos. Interessante. Pela primeira vez em décadas se viu uma notícia como esta. E isso não está tão longe, notem. Nós tínhamos estudado ontem coisas que deveriam acontecer a partir lá de 2030, por aí, certo? Aqui. Mas, segundo nós vemos, nós estamos com a possibilidade de talvez até antes disso acontecerem essas coisas. Nos Estados Unidos, via de regra, um presidente pode ficar até 8 anos. Donald Trump encerra o seu primeiro mandato em 2020, ano que vem. Caso não venha a ser reeleito, temos um que pode ficar 8 anos e iria até 2028. E aí estaríamos no 4º. Agora o cenário pode ser outro. Pode ser também que ele fique um mandato e o outro fique só um mandato. E aí, em 2024, já estaríamos no 4º. Ou ainda pode acontecer como no Brasil, né, que dificilmente o presidente termina o mandato, o vice já assume, né? Então, irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer. Verdade é que esse cenário de guerra pode estar tanto a cerca de 10 anos de distância, como a cerca de 5 ou menos. E aí nós conseguimos ver a urgência do tempo. Nós precisamos nos preparar. Vai haver um período de guerra que ele é extensamente explicado durante o capítulo 11 de Daniel, e o versículo 3 só mostra um saldo de todas essas batalhas, que serão muitas, por meio dessas palavras aqui, verso 3. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Esse rei valente, no passado foi o rei da Grécia, Alexandre o Grande. Nos nossos dias será um papa, o rei do Vaticano. Então há de vir um papa aí que terá uma grande preeminência antes de João Paulo II, com certeza. Versículo 4. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Então, em algum momento, irmãos, mais tarde, nós vamos ter aqui o governo do Vaticano dividido entre 4 pessoas. E depois? Aí nós pulamos para Daniel capítulo 8, porque é mais fácil enxergar isso por lá. Versículo 22, falando da mesma coisa. O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Nessa época, irmãos, vai parecer que as profecias não vão se cumprir. Por quê? E sempre é assim. Quando parece que a profecia não vai se cumprir, aí é que ela se cumpre. Porque, pense, vem uma guerra, Estados Unidos e aliados do Vaticano. São várias batalhas e finalmente os Estados Unidos é derrotado.
Aí na hora que parece que o Vaticano agora vem, né? De repente o Papa cai, morre, enfim. O governo fica dividido entre 4 e enfraquece. O que vão dizer para nós? Tá vendo aí seus profetas de plantão? Né? Não dá uma mexida no Papa lá, vocês já estão falando qualquer coisa. Aí não aconteceu nada. Só que aí é que eles se enganam. Na verdade, quando acontece isso é para provar o povo, para ver quem realmente é de Deus e quem não é. Quem não é, abandona a fé. Quem é, segue. Versículo 23. Mas no fim do seu reinado, do reinado desses 4, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. E destruirá maravilhosamente e prosperará e fará o que lhe aprouver. E destruirá os fortes e o povo santo. Uma chance para vocês adivinharem quem é esse. João Paulo II, certo? Essa descrição aqui fala de algum personagem que a gente já estudou, a gente já conhece, né? Então, depois do Vaticano dividido em 4, aí é que vem o João Paulo II, JP2 aqui. E aí vai encaixar no nosso gráfico aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Aqui. Então, isso aqui tem que ocorrer antes, aqui, ó. Ele entra até aqui, até essa época de 2031. Então, irmãos, nós não estamos cegos esperando chegar 2030, nós estamos vendo as coisas acontecendo. E na medida que as coisas forem acontecendo, nós podemos despertar para a ação. Nós temos pouco tempo e precisamos olhar para cima. Certa vez Jesus falou: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, irmãos, como o apóstolo João disse ao final da sua carta de Apocalipse: amém, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, vamos nos entregar a Deus, vamos fazer o que Ele pede, aproveitar, porque em breve não teremos mais a mesma paz que temos hoje. Aqui começa o sinal vermelho para nós. Trump ainda está no poder, mas sabe-se lá até quando, porque a rejeição a ele, digo internacional, não dentro do país, né? Mas a pressão em cima dele não é pequena, é grande. A Inglaterra volta então ela volta, né? Ela saiu, mas eu acredito que ela volta. O que acontece é o seguinte: os ingleses são os melhores estrategistas do mundo. Isso é histórico, né? A Inglaterra se orgulha de nunca ter sido invadida. Ela sempre esteve do lado vencedor nas guerras mundiais, né? Venceu a primeira, venceu a segunda. E se você estudar em especial a história das duas grandes guerras, vai ver como ela trabalhou de forma muito hábil, né, para que os aliados vencessem. Eles quase perderam a Segunda Guerra Mundial. Houve um momento em que os aliados estavam em fuga em todas as frentes. Então, de maneira secreta, eles costuraram uma aliança com a Rússia, que acabou entrando por trás, ali na Alemanha, e aí ocasionou a derrocada do Reich, graças a Deus. Claro que no fundo, Deus é que abençoou, porque o Reich era o governo do inimigo, né? Isso aí não tem nem dúvida, o reinado do terror. E Deus prospera aqueles que buscam garantir a liberdade, aqueles que buscam fazer o que é certo, né? Então, a Inglaterra, ela sabe que a União Europeia não é interessante para ela. Por que a Inglaterra nunca esteve na zona do euro? Já pararam para pensar? O que é estar na zona do euro? Quer dizer que o euro se torna a moeda do país. A moeda da Inglaterra até hoje é a libra esterlina, é a moeda dela. Por quê? Porque quando você abre mão da tua moeda, você perde a tua soberania. O que acontece? Por exemplo, Brasil aqui, né? Então, o país está com as contas não equilibradas, né? E aí ele deve muito lá fora,
ou deve muito aqui dentro, enfim, o governo não tem dinheiro para pagar suas contas, mas se o governo é o dono do Banco Central, o que ele faz? Emite mais papel moeda, né? Ah, mas não vai dar inflação? Ah, vai dar, mas depois que eu pagar minhas contas. Então, primeiro eu emito lá, pago todas as contas. Esse dinheiro entra para os credores, volta para o mercado, muita gente tem dinheiro, a quantidade de mercadoria permanece a mesma, então o valor das mercadorias sobe. Então a inflação vem, porém ela vem como um reflexo daquilo que eu fiz agora, demora um pouquinho para chegar, né? Então, o emitir o papel moeda era uma medida de salvaguarda dos governos, de garantir que o governo não quebrasse, não chegasse naquele default que eles chamam, né? Default quer dizer inadimplência, não paga. O governo pode ficar inadimplente? Pode. Hoje em dia eles vêm colocando os livros, desculpe o termo, irmãos, mas assim, não deem crédito a isso. Ah, melhor investimento é o tesouro direto, que você investe em títulos do tesouro do governo. Irmãos, quem conhece a história do Brasil, só se tiver 2 olhos fechados para acreditar nisso aí, né? Ora, o Brasil foi um país repleto de instabilidades. Ah, não, mas você investe no título do tesouro. Bom, o título do tesouro é o seguinte, você botou teu dinheiro lá. Aí, o país começou a não ter suas contas equilibradas, ou surgiu qualquer emergência, né? Por exemplo, que nem um caso aí, estou citando Brumadinho, vamos supor que isso impactasse as contas do governo. Aí tem que tirar do caixa para cobrir uma emergência, atender e tal. Aquele saldo positivo que havia, ele desaparece, porque não existe fábrica de dinheiro, né? Quando desaparece o saldo positivo e o governo fica devendo, o que acontece? Alguém não vai receber. Aí considere você, você é um investidor, você tem o título e tal. Bom, mas você é um investidor de quanto? Você é um investidor do tamanho da formiga, né? Aí tem o investidor do tamanho do elefante. Quem tem mais peso para receber primeiro o título que ele tem na mão? Né? O elefante, né? Fora que, não, puxa, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a guerra, não tem dinheiro para o hospital. Vai haver uma priorização de recursos. E com certeza o teu título não vai ser uma prioridade, né? E aí acontece que você não podendo resgatar o teu título, você fala, poxa, mas eu preciso fazer dinheiro. O que eu vou fazer? Ei, tem alguém que quer comprar meu título? Aí aparece alguém, não, eu compro, mas eu pago só metade do valor. Se quiser. Aí a gente chama isso de deságio no mercado, né? Tem muito título que eles falam, esse título só se vende, só se compra com deságio. É isso aí, né? Então, sabe, irmãos, quando o país emite o seu dinheiro, o governo tem mais ferramentas, mais cartas na mão para dar sequência aos trabalhos. Agora, quando o governo não emite o papel moeda, por exemplo, vamos supor que eu estivesse lá na Europa, nós vivêssemos lá, a moeda que tem aqui dentro do país é o euro. Quanto tem? O quanto tiver aqui dentro do país, do governo e tal. Acabou o dinheiro. Acabou. É que nem na Grécia, não tem, pronto, não paga. Aí o que eles têm que fazer? O rico paga para o pobre, né? Daí vai a Alemanha injetar dinheiro na Grécia, né? Outros lá, porque quem tem mais euro tem que injetar em quem tem menos. Então fica um ciclo vicioso de que o país que ficou penalizado ou é mal administrado, tem sempre que ser socorrido pelo outro que administra melhor. O povo que trabalha mais paga por aquele que ou está em dificuldades ou eventualmente trabalha menos. É assim. Uma situação extremamente injusta, né? A Inglaterra percebeu isso aí. E pior, né? E se começar uma guerra? E daí? Como é que você faz? Acabou o dinheiro do país. Bom, vai ser invadido. Entende o problema? Então assim, irmãos, o problema é grave. Gravíssimo. E a Inglaterra notou isso aí. Mas por que então que tem muita gente querendo que seja anulado o Brexit? Quem está querendo são os enviados do Vaticano. Os jesuítas estão trabalhando aí. Bom, o que eu estou falando aí da manhã pode me comprometer, mas a verdade é essa, né? Um dia vai se perceber. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 18, sobre a Babilônia do Apocalipse, o seguinte: versículos 23 e 24. Depois do ponto e vírgula. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Os banqueiros estavam na mão deles.
Tem outra versão que diz, os teus mercadores eram os magnatas da terra. Ou seja, os donos do dinheiro, das multinacionais e tal. Irmãos, por que veio essa ideia de globalização? Tem uma razão de ser. A globalização é um projeto que saiu do Clube de Roma, o mesmo clube que dividiu o mundo em 10 grandes regiões. Por quê? Porque quando você tem um projeto de governo mundial, você fala assim, poxa, em cada país que eu entrar, eu vou ter famílias dominantes, né, que tem muito dinheiro, que não vão gostar desse projeto, e vão falar, não, aqui quem vai continuar mandando somos nós, aqui é o nosso feudo, sai daí. Ah, então vai ter guerra, só que essas famílias têm o poder na mão, porque tem dinheiro. E aí não dá. Então o que eles fizeram antes disso? Vamos fazer a globalização. A globalização é o seguinte, não, vamos lá, todo mundo se unindo, vamos unir essa empresa, vamos comprar aquela, e aí todos os meios de determinados ramos de negócio acabam ficando nas mesmas mãos. A ideia das bolsas de valores, ela tem isso também, né? Por quê? Não se sabe quem está comprando, muitas vezes. Não se sabe quem está comprando e quem é o verdadeiro dono. Então o peixinho, o lambari, né? Vai lá o outro peixe maior e come, e o outro come, e o outro come, e o outro come, e o tubarão come todo mundo, né? E o tubarão tem o olho de triângulo, né? Porque todas as multinacionais que já estão no esquema, o símbolo delas muda, ou para um 6 ou para um triângulo. Já viram como eles gostam de triângulo para fazer símbolo de empresa? Impressionante. Que coincidência, né? Falta de criatividade. Será, né? Não é não. Né? Na verdade, isso aí é tudo planejado, irmãos. Né? O símbolo do Bradesco mudou. Antes era um B, hoje é um 6. Boticário mudou. Era um B, hoje é um 6. Ah, mas, não, é que é um B estilizado. Ah, claro, eu entendi muito bem o teu estilo. Né? Que era um B bem estilizado mesmo. Né? Então, o que acontece, irmãos? As coisas estão acontecendo, mas as pessoas não têm iluminação da palavra de Deus, não enxergam, ficam cegados. Né? E mais, bom, a primeira etapa é conseguir os meios, porque guerra se faz com dinheiro. Depois que os inimigos não têm dinheiro, agora vai e imponha. Versículo 24, aí a segunda fase. Nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Deus responsabiliza ela por todas as mortes da terra nos últimos dias. Sim, aqui diz mortos, né? Então, meus queridos irmãos, as coisas estão acontecendo e nós precisamos estar despertos. Graças a Deus, Ele nos entregou a iluminação da sua santa palavra. Agora, o que nós vamos fazer com isso? Não adianta você olhar isso e falar, você é um ativista, esqueça. Né? A profecia já falou que eles vão dominar o mundo, ponto. O foco nosso não é política, ninguém aqui vai fazer política, deixa. Querem dominar, tá bom. Quem quiser ter só este mundo, só terá este mundo, é a única coisa que ele vai ter. Agora, quem quiser a Cristo, vai ter a vida eterna e o reino. Amém. Então nós tomamos a decisão certa e vamos anunciar para o mundo o seguinte, olha, não se preocupe com o reino da terra, esse já está indo embora. Foque no que realmente tem importância. Vamos aceitar a Cristo. Cristo está ainda intercedendo por nós. A misericórdia de Deus ainda está estendida sobre a terra. As pessoas ainda podem tomar as suas decisões e se salvar. Vamos falar isso para as pessoas. Porque a Bíblia diz, Mateus 24, versículo 14. O versículo é bastante conhecido. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor se dignou a entregar a nós a luz da Tua Palavra. Amém. Abrir os nossos olhos que estavam em trevas. E pedimos que o Senhor continue abrindo, porque sempre estamos aprendendo. Ajude-nos a manter-nos sempre humildes diante de Ti.
Perdoe os nossos pecados, ó Deus, e faze-nos instrumentos úteis para o Senhor. Que sempre, Senhor, nos nossos esforços evangelísticos, coloquemos a Jesus na frente e não o eu. E não olhemos aquilo que o eu fez, não. Aquilo que Jesus operou em nós e fez. Abençoa esta congregação. Abençoa aqueles que nos assistem. A todos nós, Senhor, fortaleça a Tua igreja. E dê a ela condições de cumprir a sua missão. Levar o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Para você que nos assiste, recomendamos que continue acompanhando os vídeos do canal. O canal é youtube.com/TV Advertência Final. E se você foi tocado por Deus de que ouviu a verdade, de que esta é a igreja verdadeira, e você gostaria de se unir ao povo de Deus, entre em contato conosco. Vai ser uma alegria para nós te auxiliarmos, a fim de você poder dar o passo do batismo. O nosso WhatsApp é o contato, tome nota por favor, número 41 99509 8425. E você também está convidado a acompanhar as transmissões ao vivo, que ocorrem todos os sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Nós vamos ficando por aqui, mas vamos invocar antes disso as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.